Boa noite, boa noite. Lago Norte, Teresópolis, Santiago do Chile, Fort Lauderdale, Rio, BH, Alphaville, São Paulo, Asa Sul, Galo Doido, Paris, muita gente de Atibaia, né? Rio Grande do Sul, Cachoeirinha, Lages, Vargem Grande, Porto Alegre, Bangu 8, Los Angeles, tudo bem, Ana? Argentina, Caxias do Sul, Blumenau, Taquara, Natal, Brasília, Salvador, Morumbi, Amapá, Uberlândia, Papuda ausente hoje, é isso? Cortaram o Wi-Fi da Papuda. Higienópolis, Campinas, isso, capa da época homenagem ao X-Men. Mexico City, cadê o Digger? Cadê o Digger, Dr. Evil? Sumiram com o Digger? Ai, gente. Vou me renunciar do Periscope. Muito cansativo fazer isso aqui. Bom, como sempre, perdão pelo estado lastimável deste pobre jornalista, mas para quem é neófito nesse troço de Periscope, sexta-feira, 9 e pouco da noite, é o fim do que restou da gente, né? Fechamento pesado. Pagu não tá aqui não, Pagu tá em casa. Tô na redação ainda. Bom, sendo breve, objetivo e espero que útil, como sempre, né? Não gosto de perder tempo de vocês. Eu botei até a chamada já do principal caso da edição, uma reportagem do Felipe Coutinho, da Sucursal de Brasília, que eu colaborei. É uma, entre tantas delações, né, mais uma. Por enquanto, o delator, que é um petista, um operador petista, está com a sua identidade mantida em sigilo, né, por determinação do Supremo, porque ele teme pela vida dele. Para quem conhece muito bem o caso e o que está acontecendo, vai saber quem é a pessoa, né? Não é um nome tão secreto assim, mas nós vamos manter a determinação da PGR e das autoridades, não vamos publicar o nome dele, né? Os documentos foram checados, a matéria é bem apurada, a delação é consistente, não à toa foi homologada pelo Supremo, a pedido da PGR. Em linhas gerais, vocês vão ler na matéria, a matéria estará aberta para todos. Esse delator, ele estava para um dos tesoureiros do PT, o Paulo Ferreira, que substituiu o Delúbio, estava para esse tesoureiro, como o Marcos Valério estava para o Delúbio. Então, basicamente, é muito simples. As empresas interessadas em fechar contratos ou manter contratos com o governo, seja na Petrobras, em ministérios e em bancos públicos, pagavam um pedágio ao partido, ao PT, e por orientação do Paulo Ferreira, que era tesoureiro do partido, esse delator recebia o dinheiro da propina desses empresários, dessas empresas, por meio de contratos fictícios, de consultoria, serviços, etc. Ficava com uma parte do pichuleco, da bufunfa, e repassava ao caixa do PT, seja em dinheiro vivo, diretamente ao Paulo Ferreira, seja em contas apontadas pela cúpula do partido. Em meio a isso, ele também
pagava parlamentares especificamente, né, aqueles que eram um pouco mais gulosos. No caso, a gente revela a operação de pagamento de propina narrada pelo delator, que envolve o José Guimarães. José Guimarães é um deputado do PT, ele é líder hoje, o mundo não dá voltas, né? Fica parado mesmo. Ele é líder do governo na Câmara, e naturalmente, como líder do governo na Câmara, neste momento, ele é um dos principais responsáveis por barrar o processo de impeachment da presidente Dilma, né? Ele já foi envolvido num escândalo de corrupção durante o Mensalão, né? Aquele famoso episódio em que o assessor dele foi preso com dinheiro na cueca, na época em que isso causava espécie ainda, perdão o trocadilho, e foi investigado, descobriu-se que o dinheiro fora desviado do Banco do Nordeste, um local onde, pelo fisiologismo de coalizão, José Guimarães detinha influência, e o PT do Nordeste também. Ele acabou sendo inocentado por questões técnicas, não de fato. Prosseguiu mandando no Banco do Nordeste, e aí entra uma parte interessante, que é a falta de controles durante o Mensalão, mesmo com todas as revelações, levando uma impunidade tremenda, e a gente tem que hoje relatar casos que poderiam não ter existido se o Mensalão tivesse sido servido como um alerta, no mínimo, né, para botar um freio na corrupção. E esse caso de propina narrado envolve a Engevix, que queria um empréstimo no Banco do Nordeste, procurou o delator, sabendo que quem mandava no Banco do Nordeste é o Zé Guimarães, procurou o Zé Guimarães ajudou na liberação do empréstimo, pediu um pichuleco, e o pichuleco foi pago, segundo o delator, e os cheques apresentados por ele. E nisso o Zé Guimarães perguntou quanto que vai sobrar para mim disso aí. Então, houve isso, a delação realmente é muito consistente, eu não vejo como o deputado sobreviverá a isso politicamente, se bem que nessa altura é difícil saber, né? Mas tem provas é um caso muito simples, muito primário, na verdade, muito rudimentar. Nos próximos dias vai ser melhor, vai ter um desenrolar, também uma questão de como isso vai acontecer no Supremo, né? E qual vai ser o empenho da PGR nessa investigação, né? Mas ela é muito simples. Também ele envolve o Marco Maia, que foi presidente da Câmara, envolve figuras como a Gleisi Hoffmann, o Paulo Ferreira, né? Empresas como a OAS, Fidens, várias que tinham contratos na Petrobras. Enfim, leia uma matéria, o resumo é esse. Eu acho que é mais um aspecto, né, da corrupção sistêmica que a gente fala o tempo inteiro. E eu acho que, além das consequências jurídicas que serão sentidas nas próximas semanas ou meses, ou assim é a expectativa da PGR, da Força Tarefa, não quero me adiantar, mas eu imagino que haja alguma consequência política no momento em que a base do governo na Câmara está se dissolvendo. Então, o Zé Guimarães acaba sendo hoje um elemento com alguma relevância nesse contexto político, né? Ok, esse sendo bem claro com vocês, é o principal assunto da edição. Nós temos uma capa em que tentamos trazer, além de novidades pontuais, uma amarração significativa sobre o poder da Lava Jato nesse momento, o quanto a Lava Jato está sendo atacada por acusações de abuso de poder, o quanto há de exploração política nisso, os bastidores da Lava Jato nesse sentido, o quanto os procuradores e o juiz Moro estão preocupados, ainda mais depois do equívoco
com aquele pedido de prisão aqui em São Paulo, do Lula. Mas tentando narrar e explicar para vocês os caminhos da Lava Jato a partir de agora, né? Como eles cruzaram esse Rubicão da coercitiva do Lula e a partir desse momento o quanto há uma série de delações. Nós listamos ali em detalhes 10 delações em negociação ou já fechadas, boa parte delas já conhecidas ou ao menos, a palavra horrível, ventiladas, não é bem isso, mas eu estou cansado, ao público, né? E essas delações, de fato, boa parte delas serão fechadas. Não se sabe, é um processo que demora, eu falo isso com vocês o tempo inteiro, né? Não é do dia para a noite, mas a gente tenta explicar ali o que essas delações trarão de informações relevantes para as investigações e de que maneira isso traz um desfecho para o caso, além de delações que estão sendo mantidas em sigilo e além também da colaboração da Suíça e de outros países que trarão mais provas para o caso. Então, brevemente, o caminhar da Lava Jato indica uma completa implosão dessa corrupção atual, sistêmica, entre políticos que mandam em Brasília e entre empresários que mandam nos políticos de Brasília. Eu já te respondo, Mariana, se eu tiver essa resposta. Um beijo para você. Então, a questão é que eles estão fazendo um trabalho apartidário, não querem derrubar nenhum governo, querem realmente implodir esse sistema e estão no caminho para isso. Então, essa matéria acho que dá além de bastidores e dá um raciocínio que talvez seja esclarecedor para parte de vocês. Para outro pode ser um pouco repetitivo, talvez, ou redundante, para quem estiver muito bem informado. Mas a Lava Jato caminha para de fato, esfacelar a política em Brasília, os políticos, né, no sentido jurídico, e é um processo inexorável que vai se intensificar com uma força muito intensa. Então, os próximos meses, a gente vem falando das 4 bombas, 2 já existiram, serão ainda mais dramáticos. E a partir do momento que não forem mais dramáticos eu falarei, mas como a gente vem falando há meses, que está crescendo, está nesse crescendo, né, esse momentum, como dizem os americanos, é inevitável que o início de um desfecho tenha como consequência um drama político pesadíssimo, né? Que como eu falo para vocês, eu não tenho ilusões do quão também danoso pode ser, a depender do comportamento dos políticos em Brasília, porque se Lava Jato é a variável que eles não controlam, eles realmente ficam reféns e não sabem como fazer seus cálculos, né? É isso que está acontecendo nesse momento, é isso que deixa boa parte deles desnorteados, e é isso que bagunça todo tipo de cálculo. E por isso que eu recomendo a leitura dessa reportagem, que eu assino, para que vocês tenham um bom panorama do que esperar e do que não esperar da Lava Jato, né? Temos também na coluna Expresso alguns bons furos. Temos mais um tesoureiro recebendo Land Rover. Temos os bastidores da negociação pela sucessão do país, porque, como eu já falei essa semana, e não apenas eu, mas na verdade o que se fala em Brasília, as pessoas em Brasília, quando eu falo as pessoas, os políticos, quem manda, os ministros, discute-se a sucessão abertamente, ninguém mais acredita que a Dilma vai permanecer no poder. Isso é um fato? Não é um fato, tudo pode acontecer, né?
mas a avaliação quase unânime é de que ela realmente não consegue resistir. Pelas razões que vocês bem conhecem, não precisamos falar aqui, né? Temos a convenção do PMDB amanhã, um PMDB que está caminhando para sair, não vai sair agora, mas se encaminha para sair, aliado à oposição. Temos os protestos no domingo, que mesmo que não sejam tão numerosos, tão repletos de gente como o do último mês de março, né? Terão um impacto político ainda maior. Então, 500 mil pessoas ou 1 milhão de pessoas em março de 2015 tinham um significado. Esse mesmo número de pessoas ou um número menor de pessoas tem um significado ainda maior esse ano, um impacto ainda maior. Então, as peças estão se movendo muito rapidamente, não apenas na Lava Jato, né, mas também na política. E isso está bem contemplado na revista, mas o clima é de tensão, é de medo, é de perplexidade. Há poucas pessoas há poucas pessoas serenas e que enxergam, creio eu, com clareza o que vai acontecer, né? Quais são os cenários mais prováveis, etc. Apenas aqueles que estão realmente prestando atenção na Lava Jato, em como funciona a Lava Jato, conseguem, também o quanto o nó econômico decorre do nó político e quanto o nó político decorre do nó da Lava Jato, conseguem compreender o que está acontecendo. Dito isso, é isso que a gente tem mais furos na revista, mas que eu consiga me lembrar a essa altura é isso. Estamos vivendo um momento histórico, com perdão do clichê, com todas as suas virtudes, os seus defeitos, preparando toda a redação da época vai trabalhar no domingo. Não seremos intimidados pela retórica repleta de bilis de alguns. Faremos nosso trabalho profissionalmente, com tranquilidade. E peço a vocês então que leiam, sugiro que leiam a revista, né? Edição impressa, seja impressa, mas no digital também. E acompanhem no domingo, porque vamos fazer faremos uma cobertura muito intensa, analítica e também de reportagem, né? Por questão de segurança eu não irei para a rua, mas farei análises aqui da redação, a equipe também vai se empenhar muito nisso. Farei periscope, não sei que horário, vou falar na CBN, vamos acompanhar com toda a atenção possível e a gente conversará bastante, vamos conversar bastante no domingo, né? Então, acho que de mais relevante isso. A Coluna Expresso tá especialmente boa nessa semana, então não deixem de olhar. Tá cheio de informações. O Murilo Ramos traz várias notícias. O Sarney, um dos que cravam que a presidente não passa de julho. O Sérgio Moro realmente acreditando que a Lava Jato termina até o final do ano. A força-tarefa da Lava Jato recebendo informações de que a Odebrecht pagou, por meio de seus offshores na Suíça, políticos de várias cores partidárias no Brasil e não só no Brasil, esperando ansiosamente essas provas. Enfim, realmente é uma gama muito vasta, né, de assuntos, de fatos. Fizemos uma edição com capricho, espero que vocês gostem e que não me façam me renunciar da época. Perguntas? Caramba, é muita coisa aparecendo para eu conseguir acompanhar. 1 milhão de corações, obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Por que eu acho a prisão do Lula improvável? Por um motivo simples, pessoal.
No caso de São Paulo, pelas razões que vocês já leram, já viram, é que o pedido é frágil. No caso de Curitiba, porque uma prisão nesse momento seria cautelar, correto? Uma prisão cautelar seria para boa instrução criminal. E nesse caso, o Lula teria que estar obstruindo as investigações, teria que haver provas disso. Teria que haver provas de que há esse crime e teria que haver provas, bons indícios de que ele é autor desse crime. Isso não existe nesse momento. Pode existir em outro, mas não há evidências disso, até onde eu tenho conhecimento. Posso estar mal informado. Não havendo indícios disso, não há razão para prendê-lo, a não ser ao final do processo, com amplo direito a ampla defesa, seguindo o devido processo legal, dentro de todas as garantias constitucionais que cabem ao ex-presidente, ele como qualquer outro cidadão, nem mais nem menos, ele seja condenado e condenado também ao regime fechado. Então, tenham em mente a diferença entre uma prisão cautelar e uma prisão ao fim de um processo judicial. Né? Porque eu acho que falta um pouco de informação às vezes sobre isso. Então, por isso, essa é a razão. Agora, podem aguardar com um bom grau de probabilidade, uma denúncia forte contra o ex-presidente, porque os elementos que estão sendo colhidos são fortes. Ele terá problemas sérios com a justiça no Paraná, a não ser que ele vire ministro e o processo suba para o Supremo. Né? Lembrando o furo do Thiago Bronzato e do Felipe Coutinho em relação ao cofre encontrado pela PF aqui em São Paulo, no Banco do Brasil, pertence usado pelo Lula. Novamente, é um caso interessante porque há a suspeita de peculato em relação a bens recebidos durante a presidência, mas, ao mesmo tempo, que é uma notícia relevante, eu recomendo apenas a cautela, porque não há clareza ainda se houve alguma apropriação indébita, indevida desses bens. Isso ainda é preliminar. E isso vai acabar entrando provavelmente numa investigação do Ministério Público Federal em Brasília, que é uma outra investigação também sobre o Lula. Além daquela também de tráfico de influência, em que os procuradores já o acusaram de praticar tráfico de influência em favor da Odebrecht. Se ele é ministro, o governo cai, volta para a primeira instância? Sim. Independentemente de quem for o presidente, se o Lula sair do ministério, ele volta para a primeira instância. Qualquer um que tiver... Há vários ministros sendo investigados e que são mantidos também para ganhar esse apoio, essa proteção do Supremo, se comparada a Curitiba, né? Então, todos que mantiverem seus cargos terão uma vida menos difícil, creio eu. Não é fato que cai automaticamente para a primeira instância, mas a chance é muito grande. A não ser que você já tenha apresentado até alegações finais, né? Como foi o caso do Azeredo. Isso foi decidido no caso do Azeredo. Então, trabalhando com o horizonte político do que deve acontecer e com o horizonte jurídico desses casos, é muito difícil que os casos já estejam tão avançados a ponto de terem que continuar no Supremo. Mas provável que eles estejam na fase pré-processual, de inquérito ou mesmo de denúncia, e que, portanto, uma vez que esses ministros caiam, se caírem, os processos sejam remetidos às instâncias inferiores. Questions? Usem-me, no bom sentido. Há algumas perguntas que serão respondidas com a terceira bunda. Não tem informações sobre a homologação do Delcídio.
acho que as medidas do Ministério Público, né, foram colhidas com as assinaturas dos brasileiros, têm chances de passar no Congresso, mas nada acontece no Congresso enquanto o impeachment, enquanto houvesse o desgoverno, né? O desgoverno acaba necessariamente com a saída de Dilma? Não sabemos. É altamente provável. Agora, para deixar claro, se muitos dos políticos, se não a maioria deles, trabalham com o cenário da saída de Dilma, as possibilidades do dia seguinte ainda são muito discutidas, né? O modo em que a maneira como ela sairia e quem assumiria, em que circunstâncias, são todos cenários que ainda estão sendo discutidos pelos políticos. Impeachment, é esse pedido de impeachment, é outro pedido de impeachment, é um impeachment e um processo no TSE que a desgastarão até o ponto em que ela seja obrigada a renunciar, apesar do que ela disse hoje, por uma questão de extrema fragilidade do governo. É um outro cenário, é um outro pedido, é o próprio TSE. Enfim, isso não está claro, né? Eu acho que dois fatores, obviamente, como vocês sabem, vão ser determinantes nas próximas semanas. O primeiro é o tamanho ou não das manifestações no domingo. O segundo é a fase próxima da Lava Jato e de outras operações que estão avançando. Acrônimo, em que é uma negociação em delação, uma delação em negociação, perdão, da Daniele Fonteles, né, da Pepper, Zelotes. Não gosto dessas metáforas, mas é uma enxurrada de delações e de investigações que convergem para quem tem o controle da máquina federal. E quem tem o controle da máquina federal hoje é o PT, o PMDB e os demais partidos da base. Então, é muito simples, né? Muito simples perceber o desenrolar das coisas, né? Certo? E aguardem muitas novidades, muitos fatos ainda graves, como vocês têm acompanhado, transcorrerão. Esperamos que para o bem, né? Seja uma boa depuração, sem falsos moralismos nem nada disso, apenas um Estado democrático de direito pleno, né? Não é uma questão de partidarismo, é uma questão republicana. Ok? Bom, acho que é isso de mais importante, né? Nessa altura eu já estou mais para lá do que para cá. Então é isso, pessoal. Obrigado. Novamente lembrando, vai estar no YouTube o Periscope. Leiam a revista. Assinem para quem não assina ainda. Comprem. No domingo, novamente, uma cobertura intensa aqui, equilibrada e crítica do que vai acontecer. Tá certo? Obrigado pela audiência, pela conversa, pelos 1 milhão de corações que me lembraram, tá? E falamos. Um abraço grande pra vocês e beijo pra quem de beijo. Tchau.